entrando em novembro. Estamos em novembro e Novembro Azul vem fazer uma reflexão sobre o câncer de próstata. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu gostaria de conversar com você, que é meu colega de profissão, nutricionista, para você entender a importância da sua profissão e como a gente pode atuar como agentes de saúde pública nessa questão tão importante. Bora lá? O foco principal da nossa conversa vai ser sobre um carotenoide muito importante, o licopeno. Pois é, veja bem, vamos falar um pouquinho dos carotenoides para chegar até na relevância da ingestão do licopeno no câncer de próstata. Lembrando aqui, antes de começar qualquer conversa, que a gente está falando em diminuição de fator de risco, prevenção, não estamos falando de cura. Eu não estou dizendo que você, que é nutricionista, agora é um curandeiro, que se aparecer um paciente com câncer de próstata, você vai encher ele de licopeno e, pior ainda, manipular licopeno. Não, vem comigo até o final desse vídeo que você vai entender bem o que eu quero dizer. Os carotenoides são um tipo de fitoquímico, eles são terpenoides, eles são tetraterpenoides. Eles são um tipo de fitoquímico muito interessante porque eles têm a meia-vida bem longa. Tá? Então, alguns carotenoides vão ter a meia-vida até de 60 dias. O que significa isso? Significa que ele vai levar 60 dias para diminuir a sua dose pela metade na corrente sanguínea. Então, veja, quando a gente fala de licopeno, estamos falando de até 30 dias. Aqui é um parêntese para a gente pensar assim, eu não preciso ser obcecado por um carotenoide. Eu posso consumir um dia, sei lá, melancia, outro dia mamão, outro dia, ou seja, colorir meu prato naturalmente. Isso é muito importante, tá? Então, o licopeno, que é o carotenoide que provavelmente a Magali tem bastante, porque ela come muita melancia, e eu também adoro melancia, o licopeno ele tem uma relação com a 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é uma enzima responsável por converter a testosterona em DHT. E é esse DHT em órgãos andrógenos sensíveis que vai fazer com que a gente tenha predisposição ao câncer de próstata. Certo? Então veja, na biossíntese de testosterona, eu tenho aqui a testosterona que pode virar um DHT, né? Através da 5-alfa-redutase, pode virar estradiol também. É a aromatase, é essa enzima que faz isso. Até por isso que o pessoal que usa esteroide acaba tendo problemas com ginecomastia. Então, sim, o licopeno já está bem elucidado, ele tem uma contribuição relevante para o câncer de próstata. Sim, mas o que eu consigo fazer através da minha alimentação? Vamos conversar sobre isso? O licopeno, ele vai, através de uma cascata de sinalizações, ele vai agir em dois focos principais. Ele vai aumentar a NRF2 ou NRF2, como a gente fala também, que é um fator nuclear antioxidante, ou seja, fator nuclear, isso vai lá para o núcleo da minha célula e faz a minha célula produzir proteínas que limpam ela, como se fosse uma fábrica de vassouras. E ele também diminui NF-κB, que é um fator nuclear pró-inflamatório. Claro, vai agir através de outras vias que vai ensejar um ambiente mais limpo para a minha célula, com menor risco de câncer. Mas beleza, vamos pegar aqui uma boa fonte de licopeno, a melancia. A melancia é interessante porque ela tem um licopeno na sua forma cis. Forma cis é quando os hidrogênios estão alinhadinhos. Forma trans é quando os hidrogênios estão atravessados, né? Então veja, o licopeno, ó o que esse artigo está me dizendo aqui, ó. Melancia é uma das únicas fontes que tem prontamente disponível licopeno em sua forma cis isométrica. Então aqui é muito interessante a gente pensar na melancia como um alimento fonte de licopeno. E mais, por que eu digo que alimento é melhor que cápsula? Porque ele traz mais coisas do que só um composto bioativo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o papel da citrulina nessa detoxificação no ciclo da ureia. Ou seja, para um paciente que, pensando em longevidade, né? Eu quero diminuir o fator de risco dele de câncer de próstata e ainda com a citrulina eu consigo melhorar a perfusão sanguínea dele, a vasodilatação dele. E aqui a gente tem uma série de estudos mostrando a correlação do metabolismo da arginina e da citrulina em várias doenças, certo? Opa! Então aqui, por exemplo, quanto que eu acho de citrulina na melancia? Em 100 gramas de melancia, eu chego a ter 240 miligramas de citrulina. Lembre, não está aqui, mas eu lembrei agora que o nome, né, da melancia é o Citrullus lanatus, né, essa fruta tão importante. Então, na melancia, a gente vai encontrar, além do licopeno, nós vamos encontrar citrulina. E esse estudo é bem interessante, porque eles verificaram um aumento, porque tem muita gente que diz assim, tá, mas será que isso aumenta, isso absorve mesmo, não sei o quê? Então, eles fizeram assim um suco de melancia,
com uma concentração mais ou menos de 20 miligramas de licopeno e beta-caroteno. Eles fizeram também um suco de melancia mais concentrado, com mais licopeno, ou seja, menos aguado, mais forte, né? E eles fizeram também suco de tomate. Por quê? Para comparar o licopeno do tomate com a melancia. E o que eles perceberam? Olha que interessante isso aqui. Quando, assim, claro, o que vai subir mais é o suco de melancia ultra concentrado. Vai subir mais tanto o beta-caroteno quanto o licopeno, porque tem mais, certo? Mas olha que interessante. Mesmo o suco de melancia em menor concentração subiu mais que o tomate, porque talvez, provavelmente, há uma sinergia entre os carotenoides. Com o beta-caroteno, houve um aumento de licopeno circulante na corrente sanguínea. Olha que interessante. Isso é legal, né? E a pergunta é pode o licopeno impactar, né, no eixo androgênico do câncer de próstata? Sim, é uma revisão sistemática que fala com culturas celulares, né, estudos animais, não é com estudos humanos, mas mostra várias vias em que o licopeno pode sim ser muito relevante para a saúde prostática, certo? Bem, e outra fonte de licopeno que a gente tem é a goiaba. Sim, a goiaba que também melhora os nossos biomarcadores de estresse oxidativo. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, o aumento de malondialdeído, que é o MDA, né, é um indicador de estresse oxidativo e lipoperoxidação, eu tenho a diminuição desse marcador quando eu tenho extrato de goiaba. Quando eu tenho aumento de triglicerídeo, eu tenho diminuição numa dieta, uma dieta hipercalórica, né, esse animal exposto a um hamster, né, em uma dieta hipercalórica, eu tenho diminuição dos triglicerídeos quando eu tenho a goiaba e tem uma melhora de HDL também. Então veja que o alimento ele não traz só o licopeno, é muito importante a gente pensar na matriz alimentar, né? Então aqui, para a gente encerrar a nossa reflexão, que eu acho que fica assim, é só uma provocação para o nutricionista que nos acompanha aqui no CRN. Então, olha, eu tenho algumas fontes bem interessantes de licopeno na natureza. O mamão, que o pessoal acha que porque é laranjado não tem licopeno, né? Eu tenho tomate. Agora, olha a quantidade da melancia. A gente sempre pensa no tomate como fonte de licopeno, é importante, lógico, mas olha que interessante a melancia, certo? E olha a goiaba, né? A goiabona ali bombando, certo? E eu coloquei também o beta-caroteno, porque parece que ele é sinérgico também na absorção do licopeno. Então veja, cenoura, né, manga, tem muito beta-caroteno, batata doce, que a gente pensa que é só uma coisa para maromba, fica forte, para ter energia, não, também tem beta-caroteno. Então veja como aqui, ó, só com essas duas colunas eu te dou um bom embasamento para você dizer para o seu paciente colorir o prato dele, porque eu posso misturar as coisas e enriquecer. Então a cenoura tem uma quantidade de beta-caroteno que a melancia não tem, né? A goiaba tem uma quantidade legal de licopeno, mas se for pensar em beta-caroteno, a abóbora é melhor. Então, isso é importante para a gente sempre focar na comida, no alimento e estimular os nossos pacientes a colorir o prato. E sempre com uma retórica de prevenção, diminuição de fatores de risco, porque hoje a gente sabe que é o padrão alimentar que vai ditar o desfecho desse paciente, e ainda mais se ele tiver uma predisposição genética a determinado tipo de câncer, certo? Então vamos fazer a gente aí no nosso consultório, no nosso trabalho de formiguinha, um mundo mais saudável. Até o próximo vídeo.